Bom, gestão de projetos não só é uma área de estudo, como é um conjunto de técnicas aplicáveis que inúmeras empresas utilizam para poder alcançar os seus objetivos e estratégias. E aqui vai a seguinte pergunta: por que você não está usando esse conjunto de técnicas altamente capacitadas, feitas pelas maiores empresas do mundo hoje, na sua vida? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 conceitos práticos para você aplicar diretamente nas suas metas, nos seus objetivos, e que vão com certeza te ajudar a se aproximar do seu objetivo final. Se você gostar do conteúdo, peço que deixe um comentário aqui embaixo, discuta um pouco mais sobre isso, se aprofunde, e eu tenho certeza que você vai tirar ótimo proveito desse tipo de assunto. Então, sem mais delongas, o primeiro fator que eu quero mencionar aqui é justamente as fases de um projeto. Quando você vai moldar um objetivo, uma meta, ou simplesmente traçar um plano, é extremamente essencial que você consiga caracterizar todas as principais fases que você vai atuar dentro dele. E, em suma, os projetos se dividem em 4 grandes fases. A primeira delas é a concepção, a segunda é o planejamento, a terceira é a implementação e o quarto, por último, é o encerramento. Para efeito de ilustração, eu vou tentar trazer uma corrida que você quer fazer daqui a um tempo. Então, a primeira fase desse projeto é simplesmente conceber o objetivo inicial que você quer. E aqui a gente já deixou bem claro que é correr. Mas correr quanto? Vamos supor então que seja correr 5 km. Mas em quanto tempo? Tá bom, 20 minutos. Então, nosso objetivo aqui, nossa concepção do projeto vai terminar com 5 km em 20 minutos que nós temos para correr. A segunda fase do nosso projeto é nada mais nada menos do que o planejamento. E dentro do planejamento, nós temos que enquadrar como que vamos dividir todas as etapas que a gente vai gerir dentro desse projeto para poder chegar no objetivo final. Quanto tempo que eu vou ter para treinar, como que eu vou treinar, quais vão ser as metas menores que eu vou alcançar. Agora, trazendo para o nosso exemplo, correr 5 km em menos de 20 minutos, nós poderíamos estipular um prazo. E para isso a gente pode fazer um benchmark com várias outras pessoas, com alguns outros vídeos que a gente vê no YouTube, para poder entender qual que é a nossa meta real e o mais realista possível, que vai ser ao mesmo tempo também desafiadora. Alguns demoram 1 ano, outros demoram 2 meses, outros demoram 3 meses. Se você já tem um condicionamento legal, eu acho que uma meta interessante para você traçar é correr esses 5 km em 20 minutos daqui a 6 meses. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso em sessões de treinos semanais. Se você consegue treinar todos os dias, ótimo. Se você consegue treinar 2 vezes por semana, ótimo também. Mas se você é um cara que tem uma disponibilidade boa, de repente você consegue fazer 5 treinos na semana, que vai ser altamente produtivo para você alcançar a sua meta final. Então, diante disso, nós temos um planejamento de 6 meses com 5 treinos semanais para correr 5 km em 20 minutos. Até agora nós estamos só na teoria, e é aqui que a gente vai partir para a prática, que é basicamente a implementação do projeto. A implementação do projeto é você colocar em prática tudo aquilo que você planejou com base na concepção que você fez. Então, se você planejou os treinos, você simplesmente vai executar aqueles treinos. E essa é a fase que você tem que estar mais ligado para poder se atentar a oportunidades, a riscos e até a falhas que você pode estar causando. E por último, mas não menos importante, a gente chega na 4ª fase do projeto, que é o encerramento. Muitas pessoas acham que essa fase não é necessária, porque uma vez que você fez a implementação e já chegou, não tem necessidade de você encerrar uma meta que você alcançou. Mas aqui eu trago um porém muito interessante. Se você faz uma meta, planeja ela, implementa ela e chega no resultado, mas não se dá ao trabalho mental, pelo menos, de encerrar aquele projeto, muitas vezes você pode ficar com a sensação de que não está fazendo nada. Então, o mais importante depois que você termina tudo que tem que fazer e consegue chegar onde quis, é simplesmente você olhar para si e dizer: concluí o projeto, agora eu vou encerrar. E se você quiser correr depois 10 km, 5 km em menos de 20 minutos, você simplesmente abre um outro projeto para poder iniciar novamente e ter na cabeça que você já tem um projeto feito com base nisso e que você consegue chegar no resultado parecido se aplicar as mesmas metodologias e até melhorá-lo. Então esse é o primeiro fator conceitual que eu queria trazer para vocês, as fases de um projeto que você pode implementar na sua vida para seguir e alcançar os seus objetivos. O segundo conceito que eu queria trazer aqui são as reuniões de follow-up. Basicamente vai se encontrar principalmente naquela parte de implementação do projeto, aquela parte que você vai estar acompanhando o seu progresso e conseguir extrair informações que possam te ajudar a ter melhorias, supressão de riscos, oportunidades e etc. As reuniões de follow-up servem principalmente para você revisar seu plano, localizar problemas e verificar o seu progresso. Trazendo para o nosso exemplo da corrida, que a gente vai ter 6 meses para implementar todos aqueles treinamentos que a gente planejou, imagine que você faça uma reunião dessa de follow-up a cada 15 dias. Você pode fazer com algum stakeholder do projeto, como seu nutricionista e o seu treinador, ou simplesmente pode fazer sozinho também. Quais tipos de assuntos você poderia abordar nessa reunião consigo mesmo? O tênis que você está usando, o local que você está treinando, sua alimentação, o seu sono, será que você está dormindo o suficiente? Será que você está se alimentando bem? Será que você está correndo no local plano? Será que onde você está não tem carros demais e podem te proporcionar um acidente? Isso tudo entra no seu cálculo de risco e oportunidade que você vai ter que fazer para entender e conseguir resolver esses problemas. Mas a única forma de você enxergar esses problemas, oportunidades e falhas é simplesmente se você parar no meio do processo, verificar
e depois voltar novamente na implementação do projeto ou em qualquer outra fase que você esteja. É por isso que as reuniões de follow-up são um processo não só importante no mundo corporativo, assim como em todas as áreas da vida que você for aplicar. Partindo para o nosso terceiro e último fator conceitual que eu gostaria de trazer aqui da gestão de projetos, a gente vai falar sobre os trade-offs. Basicamente é um balanço entre custo, performance ou qualidade e prazo. No decorrer do projeto podem acontecer várias coisas e você vai ter que entender o que vai ser melhor naquele momento. Talvez você tenha que sacrificar um pouco da qualidade para entregar o prazo. Talvez você vai ter que sacrificar um pouco do custo para poder entregar um bom prazo também. Por exemplo, se você comprar um tênis pior do que o que você já tem, muito provavelmente vai impactar na qualidade e até no prazo. Você vai ter que treinar por mais tempo com ferramentas que são piores. Ou se você não estiver dormindo bem, você não vai conseguir treinar eficientemente, prejudicando a qualidade e, portanto, vai estar atingindo também o prazo. Existe também um fator que eu gostaria de mencionar nesse vídeo, que não é só exclusivamente de projeto, mas é uma coisa mais ampla, chamado gestão de portfólio de projetos. Se você tem vários projetos, você tem que entender qual que é o projeto certo para ser executado da maneira certa, no momento certo. Muitas vezes, em diferentes salas da sua vida, você vai estar numa situação melhor ou pior para determinado projeto, e isso vai impactar significativamente na qualidade dele. Vamos supor que você queira fazer um intercâmbio. Será que a melhor fase de você fazer um intercâmbio é quando você já estiver casado com filhos, quando você estiver naquela fase trabalhando exaustivamente no emprego para poder ser reconhecido, ou quando você está na faculdade e não tem responsabilidade além de estudar? Na minha opinião, eu acredito que seja a terceira opção. Mas como eu disse, isso sempre vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas é muito importante que você, na hora de estudar os seus projetos, entenda e consiga executar o projeto certo, na maneira certa, no momento certo. E assim você vai conseguir maximizar os seus resultados e chegar nos objetivos que você quer. E por fim, eu deixo aqui a frase do Epidemic. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia.